Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 458 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que tá sentindo na pele o que é o jet lag. É muito verdade, gente. Real. Mas já me disseram que para cada horário, de fuso horário diferente, é um dia de jet lag. Então só vou sofrer por 5 dias. 5 dias, né? Mas hoje já foi melhor, né? Hoje é o terceiro dia, já tá bem melhor. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o André, que no avião dormiu de máscara de olhos. Olha isso! Sim! Eu sou o André e estou aqui com o Daniel, que foi o que mais sofreu no PCR, é mesmo? Isso, é verdade. É verdade, tadinho. Eu sou o Daniel, eu estou aqui com o Paulinho, que mais levou as malas e que mais deixou pesado o avião. Isso é verdade. Gente, olha só, se todo mundo tivesse carregado a quantidade de mala que a gente carregou pra dentro daquele avião... mas não foi tanto, vai. A gente conseguiu reduzir bastante. É que tinha, né? A gente vai contar aqui as histórias, porque nós, spoiler do episódio, nós já chegamos na Espanha. Já chegamos na Espanha. É muito engraçado, porque esses últimos meses de preparação, a gente deixava, assim, às vezes, o Spotify ligado em música espanhola, televisão tocando alguns documentários em espanhol. Aí aqui é só abrir a janela. Sim, vocês que já acompanharam todas as nossas histórias, estamos há quase 2 anos falando disso, contando como Deus tem falado e trabalhado na nossa vida para essa preparação para a Espanha. Finalmente chegou o dia, chegou a hora, embarcamos no avião no meio de tantas incertezas, mas na certeza de que Deus estaria à frente, e deu tudo certo. Nós chegamos na Espanha e esse episódio vai ser para compartilhar com vocês como foi essa viagem, vocês todos que acompanharam. Todo esse nosso processo vai ser um programa um pouco mais íntimo, assim, né? Mais pessoal, contando da nossa experiência pessoal, para vocês ficarem por dentro do que estamos vivendo, e semana que vem a gente volta com a programação normal. Muito bem, esposinha, muito bem, filhos, chegou a hora e nós já estamos aqui na Espanha. Cansados, né, com o fuso horário um pouco zoado ainda, que são 5 horas de diferença. A gente imaginou que seria até mais fácil, porque a primeira noite engana, né, esposa? Sim, porque a primeira noite, gente, eu dormi acho que 12 horas seguidas, né? Então, porque assim, durante a viagem a gente praticamente não dormiu. As crianças dormiram por volta de umas 4, 5 horas de sono, mas a gente não conseguiu dormir porque, enfim, teve toda a ansiedade da viagem, todo o processo que estávamos vivendo. E a gente serviu de caminha pros meninos também, tem essa, né? Aí chegando aqui e tal, depois que fomos recebidos, a gente vai contar toda essa história, deitamos na cama e dormimos 12 horas direto e falamos, tranquilo esse negócio de jet lag. Inclusive, é assim, a gente foi pra cama, não era nem meia-noite, era 11 e pouco daqui, né? Isso, é. Se você parar pra pensar que 11 horas da noite aqui... É 6 horas da tarde no Brasil. 6 horas da tarde no Brasil, você pensa, nossa, mas como eles conseguiram deitar um dia depois, né? 6 horas da tarde. Mas por causa disso, né? Do cansaço porque ao total foram quase 28 horas de viagem. Sim, muita coisa. Então aí a gente desmaiou. Desmaiou na cama Foram umas 11, mesmo. 12 horas seguidas de sono, né? Eu acho que fui umas 11 horas, a Adri 12, os meninos 14. 14 horas os meninos dormindo. E a gente acordou assim, meio quebrado, mas bem dispostos e falou, jet lag não vai ter problema nenhum, né? Mas aí vem a segunda noite, né? Que quando o seu corpo já está mais descansado e você tem que dormir às 6 horas da tarde do nosso horário biológico do Brasil, né? Não, e aí depois que a gente desmaiou às 6 horas da tarde do horário do Brasil, às 11 aqui, a gente acordou, eu acordei 12:30 e o Dedeco e o Dan acordou às 2 horas da tarde. Então, assim, às 11 horas da noite no dia seguinte, a gente não vai ter sono. Não. Normalmente não vai ter sono mesmo. Mas a segunda noite foi mais difícil. Agora acabamos de passar pela terceira noite. E eu acho que, assim, conseguimos acordar às 9 horas da manhã, que já foi uma
coisa muito boa pra gente tentar entrar no novo horário, senão a gente vai ficar pra sempre no horário do Brasil e fica muito difícil. Eu digo que, assim, a segunda noite não aconteceu, porque eu só fui dormir a hora que amanheceu. E agora a terceira noite, gente, eu não consegui acordar de jeito nenhum. Foi o Paulinho e os meninos lá no quarto, acorda, mamãe, Você não conseguia nem abrir o olho. Nem abrir o olho. Eu falava, gente, tá muito cedo. Aí o Paulinho é 10h30 da manhã. Eu falei, tá muito cedo, 10h30 da manhã. Temos que levantar, senão a gente não vai entrar no novo horário, principalmente porque, assim, nosso trabalho continua, né? Não é porque a gente veio para outro país que a gente ainda tem que esperar arrumar um novo trabalho. A gente continua fazendo o que já fazia no Brasil. Meio atordoado ainda, aquela sensação de não sei onde estou direito. Mas, assim, temos nova vida para seguir. A gente agradece a todos pelas orações, pelo acompanhamento que fizeram. Quem nos seguiu no Instagram sabe boa parte do que a gente viveu nesses dias, mas nós vamos contar um pouquinho aqui pra vocês. Porque a nossa história parou mais ou menos no fim do ano passado, né, Dri? Quando a gente fez aquele episódio com o resumo do ano, que nós sabíamos que estávamos terminando o ano, que Espanha vinha pela frente, mas nós não sabíamos exatamente como seria. A gente foi contando nos recadinhos um pouco dessas histórias, mas a gente vai resumir aqui um pouquinho, né? Porque janeiro começou com aquela sensação, poxa, era pra gente ter viajado em maio de 2020, mas veio a pandemia, não conseguimos viajar. Esperávamos que a pandemia ia passar tão logo fosse possível. Terminou o ano de 2020 sem muitas perspectivas. Começamos 2021 com a ideia, precisamos fazer novos planos. A gente não pode ficar nessa vida meio suspensa, esperando as coisas acontecerem. Então, inclusive até assim, né, eu tava conversando bastante com algumas pessoas, né, sobre as viagens, e algumas pessoas perguntam, né, falando assim, mas vocês não viajaram em 2020 por causa da pandemia e agora vocês vão viajar no meio de uma pandemia apesar da pandemia. Uhum. Então eu falei, mas assim, gente, todo mundo, quando começou a pandemia, não sabia exatamente o que era, como se proteger, como cuidar, tempo de quarentena, tempo de afastamento, todas essas coisas a gente não sabia. E aí a gente falou, não, a gente agora já sabe mais ou menos, né, como se proteger, eu falo mais ou menos, porque ainda tem muitas coisas que ainda a gente não sabe sobre a doença, né? Mas agora a gente já sabe como se proteger, já tem aí todas as vacinações acontecendo e tal. A gente não quis esperar chegar até no nosso grupo de vacinação, porque a gente não sabe também quando que isso ia acontecer, né? E aí a vida tem que acontecer, né, amor? Sim, a vida tem que seguir. E chegou janeiro, a gente ficou com essa sensação, precisamos tomar uma decisão. E estava chegando no prazo final para a remarcação da passagem, que havia sido cancelada em maio, e oramos a respeito, e veio na nossa mente o dia 22 de abril, porque seria uma quinta-feira, mais pro final de abril. Imaginávamos que a pandemia talvez tivesse dado uma arrefecida nessa época, né? Porque estava em alta em janeiro e tal. Sim. Isso não aconteceu, mas a data chegou, né? As contas da gente foi o seguinte: Natal e Ano Novo, o brasileiro vai se encontrar a rodo. Não adianta, todo mundo se encontra. Então, se tiver uma alta taxa de contágio, lá pra fevereiro vai estar bem alto. Em março vai dar uma diminuída e abril tranquilamente, assim, vai estar num platô mais baixo, né? Essa foi a nossa... Os nossos cálculos eram pra não ter problemas pra sair do Brasil e pra entrar na Espanha. Porque a gente sabia que nós chegaríamos no meio da pandemia. Sim, de qualquer forma. Antes, quando a gente tava estudando os cenários, gente, tava muito engraçado. Quando tava alto na Espanha, tava baixo no Brasil. Quando tava alto no Brasil, tava baixo na Espanha. Isso. Daí a gente tinha que sair meio que quando tivesse equiparado dos dois lados, né? Então a gente comprou as passagens pro dia 22 de abril e foi essa coincidência, né, da data que os europeus chegaram no Brasil, né, na comemoração do descobrimento do Brasil. Nós estaríamos saindo. É pior que os portugueses chegaram no Brasil e a gente chegou no Portugal. Isso. Isso mesmo. E depois da compra da passagem, a gente começou a pensar nos planos, né? A gente definiu uma meta, a gente tinha 3 meses pra fazer tudo. Só um parênteses, pro pessoal não achar que a gente é muito leviano também. Quando a gente decidiu comprar as nossas passagens, a gente tava seguindo mesmo estatísticas e gráficos. Acompanhando a pandemia no Brasil e na Espanha. E aí a gente conversou com a nossa organização missionária, com a nossa igreja, com a nossa família. Então meio que foi assim um comum acordo e uma conversa muito, muito sábia, assim, que a gente teve com várias pessoas, não foi? Na loucura, a gente não fechou os olhos e enfiou o dedo no calendário, né, amor? Foi algo muito, muito estudado mesmo. Sim, foi pensado. Só que os meses foram se passando e a pandemia piorando no Brasil, a pandemia piorando na Espanha. Na Espanha até estava estabilizando e tal, o comecinho de abril estava em queda, depois a curva começou a subir porque eles estão chamando de quarta onda. Apesar da vacinação estar acontecendo e segurando um pouquinho essa quarta onda, estava em crescimento. E a gente acompanhando e buscando notícias sobre a possibilidade de entrar. Porque se vocês nos acompanham, sabem que todo esse sonho de fazer missões na Espanha nasceu
aconteceu porque lá em 2018 chegou a nossa cidadania italiana. E com a cidadania italiana, pela Espanha fazer parte da União Europeia, nós podíamos entrar na Europa com o nosso passaporte italiano sem problema nenhum. Só que isso passou a ser problema à medida que a pandemia crescia e os casos no Brasil aumentavam. E o Brasil passou a ser mal visto no mundo todo. Então qualquer pessoa que viesse do Brasil, fosse europeu ou não, teria dificuldades para entrar na Europa, né? Olha, isso foi um pouco tenso, assim, principalmente pra mim. Porque, assim, lá em casa a gente divide... Não que a gente divide, né? A gente coopera em várias atividades e tarefas juntas. Mas o Paulinho, ele tava adiantando bastante a questão de trabalho, de podcast e tudo. E aí eu tava lidando com a parte de documentação e levantamento de dados e informações. E, assim, antes da pandemia, a gente já estava com tudo nas mãos pra poder sair tranquilamente do Brasil e chegar na Europa. Com todos os passos, todos muito definidos, com todos os documentos certinho e prazos. Eu tracei uma planilha tudo certinho onde a gente ia ter que fazer essa documentação. Com a chegada da pandemia, não só com a chegada da pandemia, mas com o agravamento da pandemia no Brasil, assim, eu vou dizer que eu acho que multiplicou a quantidade de documentos que a gente teve que providenciar, sabe? Sim. Porque não só teve a pandemia mundial, né? Que pandemia mundial é pleonasmo, eu sei. Mas a pandemia no Brasil estava muito pior, então a gente tinha que provar mesmo de que era necessário a gente sair do Brasil no meio de uma pandemia agravada aqui no nosso país, né? No Brasil. Mas assim, quando a gente comprou a passagem, a gente tinha na mente uma cidade pra morar na Espanha, que era Ciudad Real, né? Cidade Real, que ficava 1h30 mais ou menos de Madrid. Foi uma cidade que, assim, entrou na nossa mente por causa de algumas buscas que fizemos, conhecendo a realidade local e tal. E a gente começou a orar por essa cidade. Foi basicamente essa cidade que nos acompanhou durante todo o ano de 2020. Mas assim, nós não conhecíamos ninguém lá, nós não tínhamos nenhum contato, as pessoas mais próximas que tínhamos era em Madrid, mas nós estávamos orando por isso. Só que assim, sem nenhuma convicção sobre isso, deixando as coisas rolarem e Deus mostrar o caminho pra gente. A gente se encantou com Cidade Real pelas fotos, pelas notícias, pelo ranking que ela tá em cidades boas pra morar com criança, pela proximidade de Madrid, pela facilidade de Madrid, por trem e tal, essas coisas. Então foi por esses motivos que a gente se encantou com Cidade Real, né? Só que, assim, ainda no ano passado, a Adri foi convidada a participar de um pequeno grupo dirigido pela Beth, a Beth que participou do último Jetlag, falando sobre multiculturalidade e tal. Ela é nossa amiga, missionária da CEPAL, a gente conhece desde que a gente entrou na CEPAL lá em 2007, 2008. E a Beth falou pra Adri, olha, eu tô coordenando um pequeno grupo aqui, que eu queria muito que você participasse, uma pra você praticar mais espanhol e se acostumar com os diversos sotaques da Espanha, outra pra você já ir conhecendo gente na Espanha e se familiarizando com o estudo bíblico em espanhol, né, Adri? Sim, sabendo quais são os livros que eles estudam, a forma de pensar. Da Bíblia, sim. E foi bem legal que ela convidou e a Adri, a princípio, muito gentil, disse... Não vou participar, não falo espanhol. Eu falei assim, não, mas é pra praticar, mas como eu vou praticar alguma coisa que eu não sei ainda? Aí eu falei pra ela, só assim, Adri, eu aceitei o convite de ir pra Malásia pregar em inglês. Você não vai aceitar pra participar como ouvinte de um grupo em espanhol, Adri? Mas lá na Malásia ninguém tinha o inglês de primeira língua. Era tudo de segunda língua. Agora aqui era com nativos, né? Mas ela se convenceu e foi, né? Porque a Beth falou, Dri, ninguém vai te julgar, todo mundo sabe que você tá aprendendo, e a gente é uma família, é uma igreja e tal. Daí eu topei, falei, vamos participar. Eram, a princípio, 4 meses, acabou se estendendo pra 5, e a gente estudou um livro em espanhol. E foi muito legal, porque eu aprendi a ler em espanhol nos livros, e também aprendi como que os espanhóis se comportam, e conversam, e se interrompem dentro de uma reunião de Zoom, né? E aprender a se expressar também, né? Porque a Beth não é fácil, não. Esse negócio de participe só como ouvinte. Gente, a Beth pedia pra eu ler versículo, ler trecho da Bíblia. Até que um dia ela pediu pra eu contar pra esse grupo de espanhóis por que a gente tava vindo pra Espanha. Olha isso. Aí o bicho pegou. O bicho pegou. Porque é muito mais fácil a gente contar pra brasileiros por que a gente tá indo pra Espanha. Agora você contar pra espanhóis por que eu estou indo pro seu país fazer algo que está, assim, meio que faltando, né? Na presença de cristãos e tal. Como que a gente pode servir e tudo mais. E eu tava do lado, né? Esse grupo, só a Adri que tava participando, eu tava do lado, escutei a Adri explicou muito bem.
bem e tal. Obrigada, amor. E os espanhóis se apaixonaram pela Dri, digamos assim. Esse jeitinho Eu acho que dela. foi bondade deles, é verdade. De alguma forma. Eles são muito carinhosos, muito queridos. E passaram a orar por nós. Foi muito legal, porque fizemos contato com espanhóis, que ainda não tínhamos. A gente só conhecia brasileiros que estão na Espanha. Foi o primeiro grupo de espanhóis com que fizemos contato. E eles passaram a orar por nós. E isso foi muito incrível. Passaram-se alguns meses, acabaram-se esses encontros no fim de 2020. Compramos as passagens no início de 2021, mas a Adri continuou em contato com essa igreja. Sim. Eles perguntavam, assim, com frequência, como que estavam os planos da mudança, como que a gente estava se preparando para ir pra cidade. Até coisas assim, do tipo, o que você acha que vocês não vão se acostumar na Espanha e tal. Eu até brinquei falando do Todd. Eu gosto muito de Todd, como eu vou viver sem Todd e tal, né? E aí foi engraçado que eles me mostraram a foto do Colacau, que é o que eles tomam aqui com chocolate Daí, e Dan, tal. vocês estão sentindo falta do Todd? Ainda não tô sentindo muito porque não faz muito tempo que a gente tá sem. Mas o que você achou do Colacau, Daniel? Muito bom. Aê! O Colacau é tipo um Todd, só que com menos açúcar. Isso é muito bom, porque eles vão acostumando com menos açúcar. Por causa do nome Cacau. Isso É é o verdade. Colacau, o Coca-Cola Cal, já tem vários apelidos aqui, até inclusive Tio Cacau, já estamos chamando o Colacau aqui. A gente tá chamando Colacau de Tio Cacau. E, gente, realmente é bem gostoso mesmo, viu? Tem um gostinho de chocolate, assim, com menos açúcar. Não é igual o Nescau. Porque o pessoal vinha com essas ideias. É igual o Nescau que é sem açúcar. Não tem é nada a ver igual o com Nescau, porque ele é tão difícil de dissolver quanto o Todd, até mais difícil, ele é né? difícil Para de quem dissolver. gostaria de saber. Mas assim, o contato continuou, as pessoas passaram a orar por nós e eles disseram uma coisa interessante. Olha que legal, Cidade Real fica a 1h30 daqui. Sim. Então a gente pode ajudar vocês no que for preciso e tal, queremos servir vocês. E a gente já ficou super feliz. Nossa, que legal, vamos ter espanhóis perto de nós que podem nos ajudar para qualquer dificuldade, Sim, né? até que teve um dia que a Andréia, é uma das pessoas que estão aqui, né, em Linares, me mandou uma mensagem muito fofa, falando que a igreja estava orando por nós e que a igreja se disponibilizou para nos ajudar no que for preciso. E aí a gente fica naquela, tá, mas ajudar no que for preciso, eu preciso de muitas coisas, eu não sei até que ponto eles podem nos ajudar, né? E aí ela falou assim, olha, a princípio a gente pode buscar vocês no aeroporto. Olha isso, que sensacional. A gente pode arrumar uma casa para vocês passarem a quarentena, a gente pode ajudar vocês encontrando um apartamento para vocês alugarem. A ler o contrato pra ver se não tem nenhuma pegadinha. Aí na loja de móveis pra comprar móveis, porque tem móveis. Gente, eu não sabia como que era travesseiro em espanhol. Almohada. Almohada é muito mais almofada do que travesseiro. Oi, panela. Oia. Oia. Não, e tem vários tipos de oia, né? Como que é? Frigideira? Panela de pressão é oia de pressão. Oia de pressão é mais Essa sim, fácil. é. Frigideira é sartén. Ah, sim. Sartén. Então não é oia de fritar. Não é oia de fritar, mas bem que podia ser. Então aí ela falou assim pra gente, né? Ela falou assim, olha, o que vocês precisarem, a gente ajuda vocês, porque aqui é relativamente perto de Ciudad Real, daí a gente pode ir lá com E a vocês. Andréia, ela é chilena, né? E cresceu na Bélgica, casou com holandês e tal. E Mora ela aqui na sabe o que é Espanha. morar em outros países, o que é ter ajuda e o que é não ter. Nós temos esse espírito aventureiro, assim. A gente não tava se preocupando muito em ir pra uma cidade que a gente não conhecesse ninguém. A gente achava que, assim, a gente daria um jeito. Ia sofrer um pouco, mas daria um jeito de viver numa cidade totalmente diferente. Mas então, a Andréia um dia escreve pra Adri e fala, eu quero muito conversar com você por vídeo. Eu falei, pode ser hoje. Veja o melhor horário pra você. Aí ela respondeu, pode ser agora. Aí eu fiquei, ai meu Deus, eu tenho que falar espanhol. Aí ela ligou e falou tudo isso, né, Dri? A gente sabe a dificuldade que é morar numa cidade diferente, a gente quer ficar à disposição de vocês pra pegar vocês no aeroporto, levar vocês pra onde vocês decidirem morar. Nós temos outra família aqui, que a gente conhecia também, né, que é o Benra e a Lídia, que estavam dispostos a nos ajudar no que fosse preciso também, eles têm um coração muito de servo. Aí ela falou uma coisa a mais, né? Nós podemos servir vocês da maneira que vocês precisarem, nós sabemos da dificuldade e da necessidade, mas se vocês decidirem vir aqui pra Linares, nós poderemos servir mais intensamente ainda. Melhor ainda, ela E falou. a gente não sabia o que era um espanhol dizendo isso pra nós, né? Porque a gente sabe o que é um brasileiro dizendo isso. O brasileiro é muito receptivo, vai ajudar no que for preciso, mas tem aquela também, conte comigo pro que precisar, mas talvez, talvez pode ser que o brasileiro vai ajudar de fato, ou pode ser que ele vai ficar à disposição pra ajudar no que for preciso. E é engraçado que ela até falou assim, a gente não quer atrapalhar nos
nos planos. Eles tiveram muito cuidado, assim. A gente não quer atrapalhar nos planos, nos projetos ministeriais de vocês, porque quando Deus fala no coração de vocês, a gente respeita com relação à cidade. E a gente falou, não, a gente não tinha uma cidade específica, assim, em mente. A gente quer vir pra Espanha e tal, A gente tinha uma opção, né? A gente quer E alguns servir critérios. também, né? Entre os critérios é o custo de vida, né? Sim. Viver em Madrid, em Barcelona, inicialmente, pra gente, fica totalmente fora de cogitação. Porque o orçamento que a gente tem pra viver na Espanha, a gente não conseguiria nem pagar simplesmente um aluguel em Madrid, né? É verdade, é verdade. Então a gente precisava de uma cidade mais barata, mais em conta e que fosse possível o relacionamento. E cidades pequenas são mais fáceis de se relacionar com pessoas do que em cidades grandes, né? Isso é fato ao redor do mundo todo. E Linares estava dentro desses critérios, apesar de ser mais longe de Madrid. Agora estamos a 3 horas de Madrid. É, longe, né? gente. É. Inclusive, quando a gente tava vindo pra cá, eu pensei, nossa, amor, ninguém vai vir visitar a gente aqui em Linares porque é muito longe. É bem deslocado mesmo. Mas enfim, decidimos por Linares porque eles ofereceram de nos ajudar. E a Andréia deixou bem claro que eles não criavam uma expectativa de que, já que vamos te ajudar, vocês precisam servir a igreja aqui, é uma igreja pequena e tal, apesar de eles terem no coração esse sonho. Uhum. De alguma forma, nós servimos a igreja, porque o nosso plano é... E apesar de que a gente nunca foi crente de banco, né, amor? Exato. A gente ama servir a igreja. A gente não consegue chegar numa igreja e não servir. Uhum. E o nosso projeto missionário envolve servir na igreja local. É claro que não nesse momento inicial, porque nesse momento inicial envolve adaptação à cultura, aprendizado do idioma e tal, mas nós queremos servir na igreja local e nós queremos fazer parte do que Deus está fazendo, já está fazendo na Espanha, né? Uma coisa muito gostosa de saber é que quando a gente chega aqui, Deus não chega junto com a gente, né? Deus já estava aqui. Já estava aqui. Já está trabalhando, já há legal. uma igreja aqui, uma igreja pequena, mas muito animada, que a gente vai contar sobre eles nesse episódio também. E foi chegando a data da nossa viagem, com todas as incertezas. A gente participando de um grupo no Telegram de brasileiros que estão na Espanha, que estão querendo vir pra Espanha. E as notícias eram bem complicadas, né, pra nós de assimilarmos, porque eles falavam, não adianta ter cidadania europeia, você não consegue entrar na Espanha nesse momento. Então, mas ao mesmo tempo, esse grupo nos ajudou muito. Inclusive, Sim. eu vou até falar aqui o nome do canal, chama Canal Fazendo as Malas. Morar na Espanha. Morar na Espanha. É um casal de brasileiro que tem 2 filhas. No YouTube vocês procuram aí. É muito bom, assim, ele dá muitas dicas maravilhosas sobre, assim, várias coisas pra quem quer vir morar na Espanha. É muito bom mesmo. Sim, foram muitas boas instruções e o Marcos ajudou a abrir os nossos olhos pra muitas coisas, que muitas delas a gente não tava pensando ainda, né? E aí tem um canal no Telegram que, assim, não é pra falar sobre a família, né? Mas é pra falar sobre várias situações que tem aqui na Espanha. Uhum. E é interessante porque a gente acabou ficando até amigo de algumas pessoas desse grupo. Porque várias pessoas estavam na mesma situação que a gente, né? De famílias de italianos que estavam vindo pra cá, ou famílias de espanhóis que estavam vindo pra cá. Aí algumas pessoas tiveram as passagens canceladas nas mesmas épocas que a gente. Uhum. Outras remarcaram pra épocas parecidas e tal. E aí foi muito legal. E algumas dessas pessoas lá no grupo me ajudaram a compor o nosso kit de documentos pra gente provar que a gente poderia entrar aqui na Espanha. E Sim. isso foi, assim, de uma ajuda imprescindível. Foi através desse grupo que eu conheci, por exemplo, o Boletim Oficial de Estado, que é o boletim que a Espanha emite sobre como é que tá o deslocamento aqui dentro da Espanha, a entrada de estrangeiro. E aí, entre países da Europa, tem o site da IATA, que eles também me apresentaram nesse grupo. Então, foi muito bom, gente. Sim. E a gente pesquisando as notícias que eram desencontradas, né? O consulado espanhol falava uma coisa, a IATA falava outra coisa, o boletim oficial da Espanha falava uma coisa um pouco diferente. Por algumas dessas informações nós podíamos entrar, por outras não, e ficamos nessa incerteza. Aí a gente tinha notícia de famílias que conseguiram entrar, de famílias que não conseguiram entrar. Não conseguiram, exato. E a gente viu nessa viagem como tem gente despreparada, né? A gente tentou se preparar tanto, leu tantas notícias, viu tanta documentação e as pessoas chegando aqui não sabendo nem pra onde iam direito. Não né? sabia nem que tinha que preencher formulário, gente. Que é isso? No meio da pandemia, vindo do Brasil. Não, porque assim, a gente... Assim, cada um tava com uma mochila de costa e na minha mochila de costa estavam todos os documentos, todas as máscaras separadinhas pro voo, o lugar onde a gente ia descartar a máscara, as máscaras limpas. Aí tinha máscara até de dormir, tudo. Formulários preenchidos. Então, assim, dentro da minha pasta, eu dividi em 2 pastas.
pastas, que eram as pastas que eram os documentos imprescindíveis para apresentar e os outros eram os documentos para argumentar. Então, assim, a segunda pasta, eu só iria mostrar que essa até é uma filosofia do marido, né? Que é só responda aquilo que te perguntar. Exatamente. E aí, a primeira pasta eram tudo aquilo que a gente tinha que apresentar por lei, a gente tinha que apresentar. A segunda era só se a gente precisasse argumentar. Então, tava tudo organizadinho e tal. Então, a gente estava preparado na teoria. Preparados, né? Mas não com aquela certeza absoluta que daria tudo certo, né? Sempre tinha aquele pezinho atrás. Apesar da confiança, a Adri, nessa preparação toda, deu umas surtadas algumas vezes. Ai, gente, algumas horas eu ficava preocupada, mas é por causa das notícias que a gente vê, né? Aí eu falava, Adri, calma, vai dar tudo certo, Deus está no controle. Foram tantos pequenos e grandes milagres em todo esse processo, todos os dias, né? Desde a entrega do nosso apartamento, a gente vai resumir a história para não dar tantos detalhes, mas entregamos nosso apartamento, o proprietário foi muito bondoso com a gente, não precisamos nem pintar o apartamento na entrega. Muito fofo ele, que seria a regra básica para isso, né? Negociamos isso, conversamos, fomos para Piracicaba, passamos os últimos 20 dias despedindo dos meus pais, foi um tempo muito gostoso. As crianças despedimos curtiram de todas muito. as delícias do Brasil, Sim, né, até do açaí na última noite a gente conseguiu se despedir. Fomos na casa de um casal de missionários passar a última noite aqui em São Paulo e foi muito bom porque eles nos ajudaram a finalizar as últimas documentações, porque os documentos a gente precisou preencher em inglês e eles também. Eles nos ajudaram. Que é o Steve bastante. e a Ana, né? Nossos amigos que a gente sempre menciona aqui, são nossos mentores. Sim, foi muito bom. Nossos chefes da UMF também. E foi a última noite, assim, de uma última preparação pro campo, foi muito gostosa. E a passagem se manteve confirmada, né? A primeira que havíamos comprado em maio foi cancelada. Remarcamos pro dia 22 de abril, que depois de um tempo também foi cancelada. Conseguimos remarcar pro mesmo dia, só que mais cedo. E a passagem foi confirmada. E finalmente chegou o dia da nossa viagem. Nós dissemos que tentaríamos resumir a vida em 6 malas, mas a gente descobriu que 23 quilos não é muita coisa pra uma mala, né? Porque a própria mala pesa uns 7 quilos. Então, assim, 1/3 do peso da mala é mala e a gente conseguiu concentrar a nossa vida em 8 malas de porão, mais 3 malas de mão e 3 mochilas. E foi assim que embarcamos no dia 22 de abril de 2021, rumo ao sonho de vivermos na Espanha para cumprirmos aquilo que entendemos o projeto de Deus para nossa vida. Ah, sim, mas a gente não pode esquecer de um detalhe muito importante. Que tem a ver com a pandemia. Que tem a ver com a pandemia e tem a ver com essa documentação toda. Mas a gente precisava fazer o PCR, que é o exame de antígenos, né, da Covid-19. E esse exame tinha que dar negativo, só que esse exame ele tinha que valer até 72 horas no momento que a gente entrasse em Portugal. Entrasse na Espanha. Não, entrasse na Espanha. Mas curiosamente, porque entrado na Espanha eles não pediram. Por isso que eu falei. Pediram? Ah, pediram? Claro que pediram. Eu tive que apresentar, sim. Ah, é verdade. E aí a gente teve que se organizar pra fazer as contas, né? 72 horas é tempo pra caramba, mas São assim... 3 dias completos, né? Então, mas eu pensei, não, vamos tentar fazer um dia antes, assim, lá pro final da tarde, porque daí se a gente tiver algum pepino em Portugal, a gente ainda pode ficar mais algumas horas pra pegar o próximo avião, alguma coisa assim. E não perde o exame, porque o exame é caro pra caramba, né? Sim, é caro e, gente, espetar nariz não é algo muito delicioso. E então... aí a gente foi, e foi muito legal, porque poucos laboratórios fazem o PCR com resultado tão rápido e entrega em várias línguas, né? Então aí a gente solicitou que o nosso fosse em português e inglês, e aí nós fizemos em drive-thru no Shopping da Moca, muito tranquilo, só tinha o nosso carro, atrás do nosso carro não tinha mais nenhum, né? E aí só depois que apareceu um outro carro. É que tinham 2 filas de carro, né? Tinha aquele predinho no meio, fila de um lado e fila do outro. Como o nosso tava demorando um pouquinho, aí o carro de trás foi chamado pra ir na outra fila, entendeu? Sim, Por isso que não formou fila atrás de nós, porque mas o nosso... o pessoal super delicado, super gente boa, todo mundo tratou a gente super bem. A moça explicou assim pra gente, ó, é como se entrasse uma água bem forte no mar, no seu nariz e desse aquele ruinzinho, sabe? Aquela queimadinha. Aquela queimadinha. Mas é muito pior. Mas é muito pior, né, Dan? Não é o exame mais confortável da vida. Eu nunca fiz colonoscopia. Mas a boa notícia é que é rápido e logo depois não dói mais nada. O nariz fica perfeitinho, normal. É questão de 5 segundos em cada narina. Faz aquela coleta, dá aquela afundada lá. No cérebro. Uma raspadinha. Empurra o globo ocular um pouco pra cima, depois volta. Mais ou menos isso. E aí, assim, 4 horas depois já saiu o resultado, quando estávamos na casa do Steve e da Ana, que estávamos negativos. Ficamos pensando assim, já pensou, né? Se a gente faz o exame,
vai aí pra a gente casa... tá comendo um bolinho com eles, tomando um chá. Aí chegou a notificação, assim, do SMS, seu exame está pronto. Já pensou, a gente entra e fala, positivo? E estamos lá conversando com nossos amigos que estavam se protegendo muito pra nos receber. Sim, Mas sim. graças a Deus deu tudo certo, deu negativo. Dormimos lá. No dia seguinte, seguimos rumo a Guarulhos, né? Com o carro alugado, que foi muito bom. Foi a outra Doblô. bênção de Deus. Um presente que a gente ganhou, o aluguel desse carro. Colocamos todas as malas no Doblô, entregamos lá na Localiza. Eles nos levaram no próprio carro, né? Pro aeroporto. E eu, como uma boa mulher que sou, olhei e falei, não cabe. Não cabe. Meu pai também falou, não vai caber não vão caber essas malas aí, não. Mas o Marcola, assim, que é um grande amigo nosso, o primo, falou, gente, eu carrego tanta coisa em Doblô, vocês não têm noção, vai caber sim. Coube. Conseguimos encaixar tudo certinho, assim. A Doblô foi feita para as nossas malas foram feitas pra Doblô e deu tudo certo. Deu tudo certo. Chegamos no aeroporto pra embarcar. E aí, assim, tínhamos vários estágios, né? Várias etapas de incertezas pra passar, porque assim, se fosse uma situação normal, estávamos tranquilos, europeus entrando na Europa, podíamos sair do Brasil com passaporte brasileiro, chegar na Europa com passaporte europeu, né? A Dri como esposa de europeu, né? A Dri ainda não tem o passaporte vermelhinho, mas em breve terá, se Deus quiser. E será o espanhol ainda, né? E o primeiro crivo seria já no check-in. E ó, uma coisa interessante no check-in, eu sou muito curiosa, né? Então eu gosto de observar as pessoas na fila do check-in. E aí a gente observou pessoas desesperadas, pessoas tranquilas, e pessoas falando, nossa, mas eu tenho que fazer teste de Covid pra embarcar? Aí eu fiquei assim, tipo, como assim a pessoa? Porque eu fiz o check-in da nossa família. Em todas as páginas, foram assim, 5 etapas pra poder fazer o check-in. Aí tinha lá, etapa 1 de 5. A primeira coisa que tinha, para ficar em Portugal, preenche o formulário tal. Para trânsito, preenche o formulário tal e o formulário do país onde você vai estar. Não se esqueça de apresentar o seu teste PCR até 72 horas. E, por último, em vermelho bem grande falando, existem restrições nesse voo. Veja se você faz parte das exceções de restrições. Essa era da página 1 de 5. Aí na página 2 de 5, você terminou de preencher, aparece de novo as mesmas informações. E aí, 3 de 5, 4 de 5, 5 de 5, tá lá, todas as vezes. Aí a pessoa na hora do check-in fala, uai, não sabia que tinha que fazer PCR. Mas aí logo atrás da gente tem o laboratório lá de espetar o nariz que pode fazer. E não tinha fila, então essas pessoas deram sorte com isso. E esses formulários também, se você vai ficar em Portugal, você tem que colocar o endereço e vai ficar em Portugal. Ou você vai ficar no aeroporto. Se você vai ficar na Espanha, o endereço onde você vai cumprir a quarentena na Espanha. Tudo isso. Aí a pessoa chega na fila assim, tá despachando bagagem. Onde a senhora vai ficar em Portugal? É na casa de um namorado meu, eu não sei. Eu não sei onde é direito e tal. Como assim a pessoa vai pra uma viagem, gente? De, sei lá, mudança de planos, mudança de vida, pra viver num novo país, no meio de uma pandemia, não sabe pra onde vai direito, né? Engraçado. Então, nesse momento... O Paulinho chegou pra mim e falou, Dri, tem gente muito menos preparada que a gente, fica tranquilo. Nessa hora, bateu essa tranquilidade. Ó, se vão bloquear a gente, vão ter que bloquear muita gente antes. Vai ter que bloquear muita gente antes, é verdade. Apresentamos nossos tickets de embarque, né? E o embarque, assim, a moça do check-in não colocou nenhum empecilho, nem perguntou o que estávamos indo fazer na Europa, nem nada. Despachou todas as nossas bagagens. Aquele medo da gente ter ultrapassado o peso, o limite da bagagem. Teve uma que ultrapassou, ela... Deu um sorrisinho, desconsiderou. Até 23 quilos, estavam com 24, mas todas as outras estavam dentro. Despachamos uma mala só de livros, 23 quilos só de livros. Apesar de desfazermos de quase todos eles, ainda sobraram os nossos favoritos, favoritos, que a gente trouxe pra cá. E assim, passamos pelo primeiro crivo, já ficamos emocionados. Mas ainda tinham outras etapas, que era passar na imigração pra saída do Brasil. Saímos com nossos passaportes brasileiros, apresentamos, ninguém fez pergunta nenhuma. Só dá aquela escaneada, né, pra sair do Brasil e tal. Boa viagem. Nessa hora a Adri já estava em prantos, né? Mentira. Emocionada. Você ficou emocionada, vai. Porque essa é uma hora tensa, assim. Que exagero. Tava com os olhos marejados, digamos assim, né? Eu estava feliz pra caramba, porque assim, a gente, igual eu falei, né? O Paulinho, ele tava muito imerso no trabalho dele pra poder adiantar e correr tudo. E eu tava só sendo bombardeada por notícias boas e tristes. Notícias Adri, boas e quando tristes. Você fala assim que eu tava com toda a documentação. Imerso no trabalho, parece que eu tava alheio a tudo. Eu não tava alheio, mas é porque como a cada eu estava... meia hora de trabalho, eu entrava no site pra ver notícias, eu entrava no
grupo pra ver o que estavam dizendo, dava uma atualizada na passagem pra ver se estava confirmada. Assim, eu tava muito imersa nisso, assim, então, tipo, eu entrava todos os dias pra ver a passagem. Eu também. Pra ver se tava cancelado ou não e tal. Então aí parece que aquilo foi assim, ufa, passamos a primeira vez, sabe? A primeira etapa. E o voo foi muito gostoso, gente. Eu sei que foram 10 horas de voo, mas assim, olha, a TAP arrasou, viu? Sim. Esse avião da TAP é maravilhoso. Tem bastante comida. Comida gostosa, impressionante. Comemos estrogonofe, né, Dedé? Nos despedimos do estrogonofe. Dentro do avião, uma delícia, estrogonofe, uma tela que o Paulinho ficou apaixonado pela tela. O desconforto, né, é viajar de máscara. Ao todo, nós ficamos praticamente 28 horas, praticamente sem tirar a máscara, tirando só pra comer nesses momentos aí. Então, assim, é desconfortável, não é a coisa mais gostosa do mundo, mas só de termos embarcado e estarmos com essa tranquilidade de ter conseguido passar essa primeira fase foi muito bom. A máscara é desconfortável, mas pra mim é tranquilo, porque, tipo, é desconfortável, mas dá pra aguentar, não é a coisa do mundo. Então, porque assim, a gente fez vários testes antes da viagem pra saber qual que era a melhor máscara, né? Então, assim, eu levei vários tipos de máscara, porque toda a área do aeroporto a gente usou aquela PFF2 N95, porque a gente achou que era mais seguro. Dentro do avião, como tava todo mundo negativado pro Covid, a gente usou a máscara descartável normal de tripla camada. E aí, depois, a hora que a gente chegou nos carros, a gente usou a de pano mesmo, que é mais tranquila, mais confortável. Isso. Mas deu pra... O Dante dormiu de máscara, né? Quase 5 horas seguidas de máscara. É engraçado que ele dormiu com a máscara na boca e a máscara nos olhos. Eu tirei uma foto coisa disso. Mais fofinha. Foi muito fofo. Foi muito fofo mesmo. E assim, gente, o pessoal fala, deve ser difícil viajar com criança e tal. Os nossos não com filhos. As nossas crianças, não, viu? Nossos porque não dão um pingo de trabalho. Não 1 centímetro de trabalho, nada. São super cooperativos. É uma delícia viajar com ele, muito pelo contrário. Além de não dar trabalho, é uma delícia. Eles dão tranquilidade pra gente, né? E eles dormindo encostados na gente, gostoso. No começo da viagem, eu viajei com o Paulinho e os dois viajaram atrás. E aí a aeromoça chegou, né, pra oferecer comida. O Paulinho só olhou pra mim e falou, não interfira. Deixa eles conversarem sozinhos. E foi tão bonitinho. Pediram a bebida que eles queriam. De comida, escolheram a comida direitinho, né? Daí eu pedi carne, que era estrogonofe, e Coca-Cola. E o Dan pediu o quê? Coca-Cola. E estrogonofe. Isso. Coca-Cola e estrogonofe. E eu fui de pasta. Tava maravilhoso. Eu fui de massa. Tava maravilhoso. Só que eu falei mais. Porque o Dan, como a gente já sabe, ele tem um pouquinho mais de vergonha. É timidez, na verdade. Mas né? o Dan ele fala tá super se bem também. O soltando. Dan fala super bem. Nem sei como eu tô gravando esse podcast. E já tá solto, assim, fazendo piadinha, olha aí, ó. Já. Mas, gente, ó, uma dica. A gente viajou numa poltrona especial da TAP. Eu não sei qual que é a diferença de valor, mas super vale a pena. Vale. Tinha tanto espaço pra minha perna que eu fiquei assim, eu até falei, pô, eu acho que tem espaço demais aqui na minha meio perna. perdida, eu até né? coloquei uma mochila, assim, sabe? Não, então, é porque ela é espaçosa. a gente não comprou pela poltrona, né? Porque tem os níveis de passagem, a gente precisava despachar bagagem. Todo mundo recomendou, não, compra já com bagagem. Porque se você for comprar depois, vai pagar muito mais caro. Se você for pagar a bagagem separada, é mais caro. E essa bagagem extra incluía mais espaço para as pernas, que não é o executivo, né? Tem o executivo lá na frente, que é todo confortável. Extra, chama. Aí o Economy Extra e o Economy. Eu dei uma passeadinha lá no Economy, eu vi uma pessoa do meu tamanho, deu dó, assim, sério, com a perna esmagada na poltrona da frente. E a Economy não desce, né? Ela não reclina. Não inclina, isso, não reclina. E assim, o voo foi muito tranquilo. Foi muito tranquilo, gente. Sem muito. nada. Eu assisti 3 filmes, um bem ruinzinho e 2 que eu gostei pra caramba. E o Paulinho nem sabe quais foram os 2 que eu assisti. Claro que eu sei, antes da meia-noite, depois da meia-noite, depois do amanhecer lá. Esses mesmos. Achei que você Ué, eu vi passando lá. Os que eu assisti só tinham português de Portugal. Quais foram os filmes que você assistiu, Dan? Jovens Titãs, Incríveis 2 e Toy Story 4. Caramba, você assistiu 3 filmes também, igual a mamãe. E você, Dé? Eu assisti só Toy Story 4 porque eu tava com muito sono. Tranquilo. Eu só assisti Os Bons Companheiros, que era um filme antigo que eu não tinha visto ainda, com o Robert De Niro. Aí, finalmente, estávamos em Portugal e tínhamos o próximo crivo a passar, porque é quando você entra na Europa. O próximo é engraçado. Que é a imigração, de fato. Que é quando a gente tem que se separar. Sim, porque é assim, a gente chega em Portugal, aí tem um totem do lado esquerdo, bem bonitão, assim, escrito Entrada Cidadãos da União Europeia.
Europeia. Aí do lado direito, a entrada... Todos os demais passaportes. Todos os demais passaportes. Daí eu peguei e fui para todos os demais passaportes. A gente fez a despedida, né? A gente já fez a nossa despedida, esposa. Foi muito bom o tempo que eu vivi com você. Se eu tivesse que voltar pro Brasil, eu já tinha despedido deles. Separamos todos os documentos e tal. E eu e os meninos na fila super bonitinha, organizadinha, de passaporte europeu. Gente... E a Adri na fila do terror. E assim, foi muito engraçado. Porque eu tava na fila dos brasileiros, né? Porque tinha chegado o avião lá do Brasil. Então a maioria era brasileiro mesmo. Mas aí logo depois chegou um outro avião que tinha outras pessoas que não eram do Brasil. Mas assim, a cara de incerteza de todo mundo. Parecia que todo mundo tava contrabandeando drogas, não, né? E assim, várias histórias. Fulano não passou ali, ó. Tá vendo aquele cara de vermelho lá, tá discutindo que o cara não passou e tal. Então assim, um clima tenso. Aí eu olhava do outro lado dos europeus, eles plenos, todo mundo rindo. Com o passaporte vermelhinho na mão. Assim, com a cara de cansado de voo e tal. Mas assim, o nosso tava um burburinho e tal, sabe? Assim, foi muito engraçado. Só que a fila europeia tinha mais gente, porque tem gente mais fazendo certo, hein? Mas os brasileiros não estavam fazendo errado, gente. É só essa dúvida, essa incerteza, né? Porque muitos chegaram sem ser cônjuges, né? Chegaram, assim, pra visitar alguém, pra ver na Europa. Então tinham que justificar. Quem vocês estão visitando? Por que vocês estão aqui? Sim. Cadê os testes? Porque assim, se você não tá como familiar comunitário, igual no meu caso, que tava com uma família da União Europeia, você tem que justificar porque você tá entrando. Ou é por causa de um trabalho, ou é por causa de uma faculdade, de uma escola. Um estudo, né? Ou é por força maior, que eles falam que é por visita de algum doente, alguma coisa assim, e aí você tem que provar. Por exemplo, tinha uma pessoa que tava junto comigo na fila, que eu conversei bastante com ela tava indo visitar a filha que tinha acabado de ter neném na Dinamarca. Então ela tava com o passaporte brasileiro e tal, aí ela imprimiu a certidão de nascimento da criança com a data, o horário, o nome, a certidão de nascimento da filha dela, de que ela realmente tava indo visitar a filha, que foi mãe e tal. Então todas essas justificativas. Você tem que justificar por que você tá entrando na Europa nesse momento de pandemia. Mas aí nessa fila minha, que não era de cidadãos europeus, eu vi pelo menos 5 pessoas serem rejeitadas e não poderem entrar. Imagina o terror, gente. E assim, 5 pessoas antes de mim, sabe? Mas assim, é tudo gente que vacilou, vai. Um cara lá não conseguiu entrar porque ele não sabia que o PCR valia só até 72 horas. Nossa. Aí ele falou, mas eu não vi e tal. E aí uma outra pessoa que entrou, ele não sabia que somente essas condições que a pessoa podia entrar. Ele tava como turista e passaporte brasileiro normal. Não sei nem como que ele conseguiu entrar lá atrás, né? Conseguiu sair do Brasil, né? Então. Isso é um problema. Eu escutei o pessoal da TAP no Brasil falando que eles tinham que tomar muito cuidado com todos os formulários preenchidos, todas as justificativas, porque se chega lá e volta, aí é problema pra TAP, que liberou eles de entrarem, entendeu? Que liberou. E aí esse cara, ele ficou muito bravo. Ele falava assim, não tem um funcionário da TAP aqui que pode me orientar, que eu já tô aqui na Europa. Por que me deixaram embarcar, se eu não podia? Por que me deixaram embarcar então, que isso aqui, agora não tem nem dinheiro pra voltar? E aí nessa, aquele burburinho na fila, aí eu olhava pro lado dos europeus, gente, só tava faltando ter aquela musiquinha. E eles de boa, plenos, tranquilos. Eu já imaginei eles sentando no jardim da rainha da Inglaterra, se bem que a Inglaterra não mais da União Europeia. E a gente lá, a galera ali, ai meu Deus, será que a gente vai conseguir entrar? E é engraçado que assim, eu tô rindo agora, porque eu já passei, né? Mas as 5 pessoas que foram negadas, a gente ouvia na fila e todo mundo conferia de novo os documentos, né? Ai meu Deus. Será que tá tudo aqui? Será que tá tudo aqui? Mas foi muito isso mesmo. Mas aí eu do outro lado, no Jardim Florido, passei com as crianças, mostrei o passaportezinho lá e tal. Ele não faz pergunta nenhuma, só perguntou se eram meus filhos. Pediu pra baixar a máscara, pra ver a cara, né? Pra conferir a foto, estava tudo ok e tal. Escaneou o passaporte, liberou, bem-vindos à Europa. E eu fiquei lá atrás da cabine esperando a Adri chegar. Poderia ter perguntado também, baixar a máscara pra ver se eu sou parecido com o papai. Só faltava a barba, né? Se bem que no meu passaporte eu tô de bigode. Eu não sei como liberaram a minha entrada. De bigode. Mas aí passamos e ficamos esperando a mamãe do outro lado, orando e torcendo pra não dar problema nenhum, né? Não, e eu tava preparada pra argumentar, porque eu tava com as minhas 2 pastinhas. A pastinha da documentação necessária e a pastinha pra argumentação. Eu até brinquei com alguns amigos falando que eu já tava me sentindo advogada já, pesquisando tudo sobre os direitos que eu tinha pra entrar na Europa. Aí eu esperei, né, atrás das cabines, né? Nem sei se podia ficar lá, tava esperando alguém pedir pra sair, mas eu fiquei lá de plantão, né? Se acontecer qualquer coisa,
me apresento, mostro o passaporte e provo que ela é minha esposa. A Adri se dirigiu pra cabine e eu fiquei lá, eu e as crianças só olhando assim através do vidro pra ver o que tava acontecendo. Sim, e aí eu peguei, a hora que foi minha vez, me chamaram, né? Eu fui pra lá, né, pra cabine. Daí o cara falou assim, passaporte, por favor. Aí a hora que eu dei o passaporte brasileiro, ele falou, o que você veio fazer na Espanha? Daí O que você veio fazer na Europa, né? Porque ele falou, ainda era Portugal. o que você veio fazer na Europa? Eu falei assim, então eu sou brasileira, trabalho numa organização lá no Brasil e agora eu vim transferida aqui na Europa, junto com o meu esposo. E ele falou, junto com o seu esposo? E onde tá seu esposo? Aí eu falei, meu esposo é europeu e ele já passou pela fila da União Europeia. Aí ele falou, cadê seu esposo? Aí Ainda eu peguei... bem que eu estava de plantão lá atrás. Aí eu peguei e apontei. E, gente, ele virou pra ver o Paulinho. Eu acenei com a mão, eu vi que ele virou pra trás. Aí ele falou, que nacionalidade tem seu esposo? Eu falei, ele é italiano. Aí esse moço, gente, ele mudou a cara do policial mal pro policial bom. Deu um sorrisinho tão gostoso assim pra mim. Falou, italiano, que bom, pode entrar. Carimbou meu passaporte. Bem-vindo à Europa. Vida, bem-vindo à Europa. Aí eu já atravessei e fui. E é engraçado porque, assim, ele não pediu pro meu marido mostrar o passaporte dele pra ele. Uhum. Ele confiou que o Paulinho tinha cara de italiano. Porque o italiano não mentiria. Então, assim, todas as outras documentações, isso é importante a gente deixar gravado aqui no programa. Porque, por lei, eu posso entrar por ser familiar comunitário da União Europeia. Então, assim, eu tenho que apresentar o meu passaporte brasileiro e um documento que prove de que eu sou familiar comunitário. Uma certidão de casamento apostilada. E o bom que, como a gente entrou por Portugal, não precisava estar em outra língua. Então, podia estar em português. Mas esse documento não foi solicitado para mim. Mas eu estava preparada. Nem a justificativa da CEPAL. É assim, a gente tem que estar preparado para tudo que eles possam pedir. Eles não são obrigados a pedir tudo. Sim, eles podem confiar na sua palavra e liberar como aconteceu. Né? Mas, assim, é sempre bom pecar pelo excesso, como se diz, né? Trazer o máximo de coisas que você pode trazer para provar qualquer coisa que seja perguntada a você. Mas você não entrega nada que não for perguntado, né? Só vai mostrando o que é perguntado. Teve vários documentos que a gente trouxe que a gente nem tirou da pasta, né? Sim. Assim, tiveram custos, né? Então, assim, a gente pecou pelo excesso e gastou por pecar por excesso. Mas a tranquilidade que isso traz pro nosso coração não tem preço, né? Então, estávamos já em Portugal, tínhamos 7 horas, né? Já tinha passado 1 hora nisso e depois 1 hora antes a gente já gasta no embarque. Então, as 5 horas pra gastar em Portugal, foi bem gostoso. A Adri descansou um pouco, passei com os meninos. Porque assim que baixou essa adrenalina monstro de conseguimos entrar na União Europeia, a gente veio um sono. Bateu, né? Mas bateu um sono, mas tão forte. E aí o Paulinho, assim, vislumbrado com Portugal e querendo ver tudo. Daí eu falei, amor, vamos ver, mas eu preciso dormir. Falei, vamos achar um cantinho aqui pra eu dormir, né? A Adri dormiu, montei uma cabana pra mim. Cercada com as malas num cantinho lá, enquanto ela dormia, eu passeava com as crianças e conhecia o pastel de Belém e visitava as lojas, dava uma olhada nos produtos Dutch Free pra conhecer e tal. Sim, os meninos me apresentaram depois, né? Porque depois eu acordei, a gente fez o mesmo passeio. Eles me apresentaram Harry Potter em português de Portugal, né? A gente encontrou todos os livros. Todos os livros do Harry Potter. Todos os livros. Mas vamos falar sobre a nossa chegada aqui. Chegada. Porque ainda faltavam 2 crivos, né, na nossa chegada, antes de contar de como foi especial. Chegamos, o que seria normal por uma viagem interna, se já tínhamos passado pela imigração, entrando em Portugal, chegando na Espanha era só pegar as malas e desembarcar. Mas existe o fator pandemia. Então, na hora que saímos do avião, eles já pedem o nosso teste PCR. No teste PCR, eles detectam que viemos do Brasil. Vieram do Brasil? É por essa fila aqui. O avião inteiro pode passar reto, mas vocês 4 tem que passar por aqui. Porque estávamos vindo de Portugal, né? Gente, então a pessoa já sinaliza, passageiro do Brasil, passageiro do Brasil. Gente, é sério, o brasileiro anda com um chapéu colorido família na cabeça. do Brasil. Né? Aí já passa pra outra pessoa que nos faz subir a escada rolante, já passa pra outra pessoa que nos leva pra outro lado, já passa pra outra pessoa. Né? A gente é porque nós tínhamos que fazer um novo PCR. O Daniel amou a notícia de que, assim, o pior ainda não tinha passado. E, assim, depois de muita conversa e negociação e dizendo que a gente não tinha mais como voltar e sem esse PCR nós não entraríamos na Espanha. Sim. E aí a moça até falou, olha, tá nas mãos dele, vocês conseguirem entrar. Eu, a Adri e o André já tínhamos feito e o Daniel lá na negociação. Na negociação com a espanhola, né? Negociando em espanhol, né, Dan? Eu que pus o negócio no meu nariz. Foi só um lado.
Ele negociou tanto que ele conseguiu ele mesmo fazer a coleta em um dos lados e não precisar colocar do outro lado, e sendo que o outro lado fez a coleta na bochecha. Ela foi muito boazinha. Mas a mulher foi sensacional. Olha que anjo. Isso é verdade. Um ángel. E passamos mais um PCR negativo. Isso foi bom porque, né, apesar do voo todo, chegamos aqui negativo, mas mesmo assim precisamos fazer quarentena. Achávamos que tinha terminado? Não tinha terminado. Ai, gente, chegamos para pegar as malas, cara. E só as nossas malas estavam na esteira, como eu coloquei nos meus stories, né? Porque todo esse tempo de exame de PCR. Eu falei, Paulinho, será que a gente vai achar nossas malas? Estavam todas identificadas com fitinhas e tal, e só as nossas. Tinha mais uma lá que não era nossa, que estava no meio, que alguém devia estar preso no PCR também, mas era só uma. E todas as outras da esteira eram nossas. Colocamos todas elas em carrinhos, dividimos em 4 carrinhos, né? Pra ficar mais fácil de levar. Quando estávamos, assim, passando pela última porta, aquela, a gente vislumbrando, assim, desembarque, saída, um cara para na nossa frente. De onde vocês estão vindo? Ah, é verdade. Eu falei, será que eu falo Portugal? Vou ser sincero, né? Tô vindo do Brasil. Do Brasil. Ah, do Brasil? Então vem por aqui. Aí mandou a gente da fila de novo. Pra fila do bens a declarar, como se estivéssemos possivelmente contrabandeando alguma coisa, e todas as nossas malas e bagagens e mochilas e filhos tinham todos que passar pelo raio-x pra ver se não tinha nada de suspeito lá dentro. No que chegamos lá, ele viu que estávamos lá, o policial bom, né? Fala assim, vocês estão todos da mesma família? São seus filhos? São. Então pode ir direto. Aí a gente foi direto. As nossas crianças mais uma vez abriram portas e não precisamos perder mais esse tempo aí. E nessa hora bateu aquela tranquilidade. Alegria. Não, e é engraçado que o tempo todo eu tava conversando com as famílias que já estavam nos aguardando no estacionamento pra nos pegar, pra trazer pra Linares. E assim que a gente passa pela porta de saída do aeroporto, a internet parou de funcionar. Parou de funcionar. Aí eu falei, como a gente vai combinar e tal? Gente, quem conhece o Barajas de Madrid, o aeroporto é enorme. Eu preciso ver o ranking do aeroporto, de tamanho de aeroporto grande. É o terceiro maior da Europa. É o terceiro maior? É muito grande. Então eu falei, gente, como eu vou encontrar a Andréia? Porque ela falou que tava no estacionamento e tal, do terminal. Mas eu falei, gente, a gente não vai encontrar. E aí começa a saga de tentar encontrar ela, tentar encontrar. Até que eu tive a cara de pau de pedir o telefone emprestado pra alguém. E ligar. E misturar todas as línguas. O cara só falava inglês, não falava mais outra língua. Devia falar a língua nativa dele, né? Mas aí, graças a Deus, deu tudo certo. Eles nos encontraram. Nos encontramos. Eles vieram com um carro que eles alugaram também pra pegar a gente, pra fazer essa viagem. Gente... Acabou o esconde-esconde. Acabou o esconde-esconde. Eu falei pros meninos... Porque a gente é meio que A Vida é Bela, sabe? Aquele filme, né? Tá tudo dando errado, mas pros meninos é uma diversão. E eu falava pra eles, a gente tá brincando de esconde-esconde com eles. Vamos ver quando eles nos encontram. Aí começa a segunda fase dos milagres de Deus e das bênçãos na nossa vida. Porque quando eles disseram, podem contar com a gente e nós vamos servi-los da melhor maneira que pudermos, nós não imaginávamos que seria nesse nível, que começou nesse momento. A melhores maneiras, né? Impressionante. Porque nos pegaram no aeroporto com um carro grande, conseguimos encaixar tudo, porque agora não eram só 4 pessoas, eram 6, né? Um pastel de Linares e água. Pastel de Linares, maravilhoso. E já viemos nessas 3 horas conversando, praticando espanhol. Adri e as crianças dormiram um pouquinho, mas foi gostoso que a gente se conheceu melhor, porque eles não conheciam muito a gente. Eles estavam nos servindo sem mal nos conhecer. Isso é muito louco. Deslocaram 3 horas pra Madrid, nos trouxeram pra cá. E no que chegamos aqui, gente, vocês não têm ideia da recepção. Eu já fui muito bem recebido em muitas casas. É sempre muito gostoso ser recebido na casa dos amigos. Mas assim, eles nem nos conhecem, como eu disse, e nos receberam como amigos, como pessoas praticamente da mesma família. Sim, verdade. Porque nós estamos aqui numa casa que foi cedida pra gente, não é uma casa que estava lá parada e assim, eles conseguiram pra nos emprestar. É uma pessoa que mora aqui, o seu Francisco, ele mora aqui nessa casa, ele liberou a casa dele com tudo, tem até academia na casa dele. Verdade. Tem internet de alta velocidade, tem televisão com Netflix e Prime, comida na geladeira. Eles abasteceram tudo pra gente, abasteceram, sabe? E deixaram uma cesta de comidas, de coisas que eles nem imaginavam o quanto a gente ama essas coisas, que tem Ramon, tem chouriço, tem Nutella pras crianças, tem pães maravilhosos, e fomos recebidos dessa maneira impressionante. Ensinaram
ensinaram a gente a usar todas as máquinas que tem aqui, de lavar roupa, de... O fogão vou testar forno, agora, ainda o fogão e tudo isso. E no dia seguinte ainda perguntaram, estão sentindo falta de alguma coisa? Porque vamos passar no mercado e podemos levar pra vocês, gente. Ai, gente, tá tudo tão perfeito que a gente não sentiu falta de nada, né, amor? A gente tá sendo muito mimado mesmo. E isso, assim, é bênção de Deus na nossa vida. Comida congelada. E prontinha pra só descongelar. Tortinha de batata quentinha pra gente jantar quando chegasse. Então, assim, eles apresentaram, fizeram essa recepção maravilhosa, já nos deixaram em seguida pra gente poder se ambientar e descansar e tomar banho e comer. E assim, foram 2 dias até agora, estamos no 3º dia de muita paz, de muita adaptação. E a gente tá gravando esse episódio aqui pra contar, pra servir de testemunho como Deus está cuidando da gente. E vocês têm acompanhado essas histórias, né? Desde quando surgiu o sonho lá em 2019, tudo que a gente passou nesse tempo. Finalmente, assim, ainda nem caiu a ficha direito, né? A gente ainda não se deu conta exatamente do que estamos vivendo, porque essa sensação de pisando na lua ainda está presente, né? Daqui a pouco vem os choques de realidade, a gente sabe, mas assim, esses anjos que Deus colocou na nossa vida para nos servirem, para nos ajudarem, para oferecerem o que eles têm, né? O que eles vivem para nós, e ao mesmo tempo estão procurando um apartamento para nós. Isso é verdade. Para nós podermos alugar daqui para frente. Porque a gente tá de quarentena, né? A gente tem que ficar 10 dias aqui no apartamento. E o mais incrível é que assim, eles estão procurando um apartamento como se fosse para eles. Eles não estão procurando qualquer apartamento. Tanto que no sábado eles foram visitar um apartamento que eles não gostaram. E eles nem mandaram fotos para nós. Que a gente não gostou. E o seu Francisco, que está encabeçando essa busca, ele tem todos os motivos do mundo para encontrar logo o apartamento rápido, e ele voltar para casa dele. E mesmo assim, ele julgou não ser um apartamento bom para nós e ele continua procurando. Então, gente, é assim, a gente não consegue expressar em espanhol para eles ainda o tanto quanto eles estão sendo anjos de Deus na nossa vida e quanto estão sendo bênçãos, mas estamos muito gratos, né, Dé e Dan? Estamos curtindo muito esse tempo aqui. Temos certeza que, assim, como Deus cuidou até a viagem, como Ele cuidou durante a viagem, como Ele está cuidando nesses primeiros dias, temos certeza de que Ele vai continuar cuidando e nós vamos continuar sendo instrumentos nas mãos dele e queremos continuar sendo isso aqui como família, servindo a Ele da maneira que Ele quer que nós sirvamos, né? Seja na igreja, seja no ambiente em que estivermos, seja na praça, conhecendo gente, a gente quer ser instrumentos de Deus. E agora tem uma grande etapa aí pela frente, que é a gente se tornar residente aqui, né? Então tem toda uma documentação, uma série de processos que a gente tem que passar. Até entrevistas, tudo. Além de achar o apartamento, fazer toda a parte de regularização, né? Da gente se tornar residente aqui. A luta continua. Então ainda tem, assim, um passo aí grande pela frente. Sim, mas já passamos um grande também de chegar aqui e temos certeza que os milagres diários vão continuar na nossa vida. E eu gostaria de agradecer porque muitas pessoas nos acompanharam. Sim. Muitas e muitas pessoas oraram, muitas pessoas nos ajudaram e a gente recebeu muitas mensagens e assim, tem sido muito gostoso, né? Temos dado os nossos updates nos nossos perfis do Instagram. A gente tem colocado mais coisa do que normal lá, né? Contando até algumas coisas do nosso dia a dia aqui. Então é legal, segue lá Paulinho De Gasperi e Dri De Gasperi, 2 perfis diferentes, tá? No Instagram. Também estamos contando coisas no Olá Pessoas, que é o grupo do Telegram para os nossos ouvintes, e dando mais detalhes na cabineirmãos.com, que é o grupo dos nossos mantenedores. Para você fazer parte, entra em irmãos.com/cabine, que você começa a contribuir também com o nosso ministério, né? Nós levantamos nosso sustento a partir de contribuições de pessoas que ouvem os nossos podcasts e conhecem o nosso trabalho. Então você pode entrar lá e fazer parte disso tudo também. E eu queria agradecer especialmente o pessoal da cabine que tem acompanhado todos os passos desde 2019, né? E tem orado e tem escutado as nossas lamentações. Sim. Tem vibrado com as coisas boas com também que aconteceram. Então assim, gente, obrigada. Um abraço especial e um chamego muito especial pra você. Obrigado, Dé e Dan, por serem esses filhos maravilhosos que vocês são, por serem companheiros fantásticos de viagem. É sempre muito gostoso viver essas aventuras com vocês. Eu tenho certeza que vocês vão ter muitas experiências pra contar aqui da Espanha também. E sejam bonzinhos com a mamãe na hora de ensinar espanhol pra mamãe, viu? Nada porque de ficar corrigindo publicamente. Porque a gente, hoje a gente fala espanhol melhor que eles, mas daqui a pouquinho eles vão falar espanhol melhor que a gente, aí vai começar aquele negócio, ai mãe, que vergonha. Você tá errando isso ainda. Assim.
Não, mas eles não são assim, eles são muito fofinhos. E como é que tá pra vocês esses primeiros dias aqui? Eu tô com uma sensação estranha do jet lag, de tipo, parece que é 6 horas da tarde, porque escurece às 9 da noite, né? E daí dá uma sensação estranha. Porque, tipo, no Brasil e na Espanha parece que tá escurecendo igual. É, mas os horários são bem diferentes, né? O Dan gostou foi a da academia, né, Dan? Sim. O que você mais gostou de comer até agora aqui na Espanha, Dan? Ramon. Ramon. Esse Ramon, todo mundo unanimidade. gostou, A né? gente tá segurando. Ontem a gente nem comeu pra gente poder Pra não maneirar um gastar. pouquinho, né? Pra não- Pra guardar um pouco. E você, Dé? Eu gostei mais do chouriço. Ah, o Chouriço. é muito- Uma coisa a gente tem certeza que a gente não vai sofrer com a cozinha comida. espanhola. Tem um suco de maçã cor de uva. Que é muito bom. esse. Era uva e maçã, mas tem mais gosto de maçã que uva. Muito bom também. Bom, é isso, gente. Essa é um pouquinho da nossa história, do que a gente viveu até aqui nesses dias. A gente continua produzindo podcasts aqui. Semana que vem tem jet lag, que não é com a gente, mas a gente gravou lá do Brasil ainda, ouvindo a história de uma pessoa que veio viver na Europa e que teve uma história muito parecida do que a gente estava vivendo. Então você vai ver, assim, uma volta ao passado com perspectivas de futuro, e vai ser bem legal o jet lag da semana que vem. Porque jet lag é isso, né? Passado, futuro, tudo junto, tudo misturado. Semana passada teve o primeiro literário do Senhor dos Anéis, mas a gente dividiu ele em dois, e o literário de abril também vai ser sobre a Sociedade do Anel. Então dá tempo de você continuar lendo e acompanhar a gente. E os podcasts seguem aqui da Espanha também, com muitas novidades aí pela frente, eu tenho certeza. A gente ainda não sabe muito bem o que vem pela frente, mas uma coisa bem clichê, né? A gente sabe quem vai à nossa frente. É, gente. E assim, só pra terminar com uma curiosidade, a casa que a gente tá tem Alexa. Então o Paulinho tem se divertido bastante, viu? E é em espanhol, é muito divertido. Inclusive, Alexa, obrigado por editar esse podcast. Pode subir a música pra terminar agora.